Quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel. Senhor, darás a luz ao Salvador, serás a mãe do Emanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiro os teus olhos de mim? A graça está diante de ti, o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar. Sim, eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiro os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti, o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar. Sim, eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém, cantam Olá, boa noite a todos. Sejamos bem-vindos ao canal do YouTube da Casinha Belém. Nós ainda estamos em ambiente presencial remoto, nossas casas aqui em Belém, a Casinha Belém e a Casinha Ibaté, no interior de São Paulo. Hoje nós temos uma prece, que é a prece especial de Natal.
Então vamos aproveitar nesse momento para já criarmos essa ambientação necessária para a nossa prece, preparando flores, se assim você tiver, oferecendo água para fluidificação, para criarmos esse ambiente amoroso, favorecedor para o trabalho da espiritualidade. Nesse momento agora nós vamos iniciar com o primeiro vídeo de abertura dessa nossa prece especial para o Natal, que é um vídeo onde nós vamos ter a possibilidade de assistir o Natal contado por crianças. Então fiquemos agora com esse nosso primeiro vídeo que inicia essa sequência de mensagens que preparam para o momento de prece da noite de hoje. Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. Grande presente de Natal. E uma menina bem querida foi escolhida para trazer ele pra gente. Ela se chamava Maria e gostava de ir no campo brincar com as flores. Até que um dia um lindozinho apareceu e disse assim: ó, papai do céu colocou um neném na tua barriga. E ele vai ser um presente para todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas o anjo também apareceu para o José e falou assim: ó, não tenha medo. O neném da barriga da Maria é mesmo filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria para uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho, se por acaso ele ia ser bombeiro, se ele ia gostar de pizza, se ele ia gostar de jogar bola, se ele ia curtir andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém e o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas você acredita que eles não tinham onde ficar? Todo mundo dizia assim: não tem vaga, tá lotado mesmo, aqui não, vão embora. E Jesus não tinha nem um lugarzinho pra nascer. O único lugar que eles acharam pra ficar foi a cabana dos bichinhos. Eles bateram e bateram na porta e até ser recebidos por alguém muito especial. Todos os bichinhos ficaram pensando: o que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milagre. E ali, junto com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. Aí apareceu lá no céu uma linda estrela brilhante. Ela chamou 3 reis magos para conhecer e adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres e levaram os presentes mais legais do mundo pro bebezinho Jesus. E lá no campo, os pastores também foram chamados para conhecer o Filhinho de Deus. De repente, apareceu um exército com muitos e muitos anjos para adorar Jesus. Eles corriam. Imagina só como foi isso. Anjos, magos, pastores e bichinhos fizeram festa com a chegada do nosso rei. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim, aquele lugar bem simplesinho
estava cheinho de alegria. E essa é a história do primeiro Natal, quando todo mundo ganhou o melhor presente. Um rei de um reino que nunca vai acabar. E sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa! Novamente, boa noite a todos. Vamos iniciar a ambientação que é importante para os nossos tratamentos. Desde o tratamento quando ele teve início presencialmente nas casas, em Belém e Ibaté, assim como também quando iniciaram por atendimento online. Então, é importante que hoje possamos criar esse ambiente que é favorável para receber o passe espiritual, para fluidificar nossas águas. Também indica-se que no dia de hoje possamos ter uma dieta que favoreça mais o trabalho da espiritualidade, onde possamos evitar o consumo de carnes vermelhas e de frango, assim como também possamos no dia de hoje, através dessa união nossa amorosa pelo meio virtual, criarmos um ambiente tanto interior como exterior favorável para o Evangelho no lar, onde possamos dedicar à espiritualidade amiga esse momento especial que possa atender a todos os nossos familiares e assim como também atender a espiritualidade que de repente pode se fazer presente, atendendo irmãos desencarnados que possam estar procurando o seu lar como um ambiente acolhedor e propício para serem conduzidos para as colônias espirituais, para os hospitais, enfim, que possam receber esse socorro necessário e amoroso da espiritualidade amiga. Então, que nesse momento possamos assistir um vídeo curtinho, mas que trará orientação a respeito dos tratamentos da noite de hoje. Boa noite a todos. Hoje faremos a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Item 118, O Paralítico. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava, e feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos. Muitas pessoas
confessam sua necessidade do Cristo, mas, frequentemente, alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação. Outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele, sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico, que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se nos auxílios dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recordo o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo dos teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Emmanuel, que assim seja. Até pela proximidade da data tão marcante para o cristianismo, o Natal, nós acabamos por escolher refletir e meditar um pouco mais nessa noite, justamente no sentido espiritual dessa data. Sabemos que esta época do ano é uma época marcada por mais generosidade, por mais fraternidade, pela simples lembrança de Jesus que perpassa um maior número de mentes e de corações. Nós como que já conseguimos sentir uma aura mais branda e mais suave a nos envolver, embora todas as lutas e todas as dores do processo de transição pelo qual temos passado. É uma época também de celebrações, de presentes, de estar em família, enfim, de relembrarmos a vida de Jesus. Mas para além da data festiva em si, para além da data comercial, é sempre uma oportunidade, esta época do ano, de refletirmos sobre um sentido mais profundo do Natal, de nos relembrarmos do próprio Mestre e da sua mensagem, como também do compromisso que nós assumimos com Ele, do compromisso a que nós nos dispusemos quando adentramos nas fileiras do Consolador prometido e, por conseguinte, do próprio cristianismo, sendo o Espiritismo o cristianismo redivivo. Dirá o Chico, falando acerca do Natal no Pinga Fogo, que o Natal é a oportunidade de reafirmarmos o nosso compromisso de cristianização de nós mesmos. E é nesse sentido que nós gostaríamos de refletir nesta noite, aproveitando para irmos além um pouco da data como ela é vista do ponto de vista terreno apenas, para adentrarmos em sentidos mais profundos e que possam agregar a nós ou nos estimular a novas conquistas e a novas realizações. E quem irá nos ajudar nesse processo é o benfeitor Humberto de Campos, o Irmão X, em uma mensagem sua muito interessante no livro Pontos e Contos, capítulo 37. Das várias perspectivas que nós temos sobre o Natal, pelos benfeitores que nos trouxeram mensagens através do Chico, das que pude ler até hoje, essa é uma das mais interessantes pela sua abordagem. Dirá Humberto de Campos que não é nenhuma abordagem sua, ele simplesmente serviu de repórter, de porta-voz, para uma abordagem que ele ouviu, que ele pôde acompanhar no mundo espiritual, quando um espírito mais elevado veio lhes esclarecer, lhes abrir novos horizontes quanto ao Natal. Por isso a mensagem se chama Natal Simbólico. Àqueles que depois quiserem rever, fica a nossa sugestão, porque ela realmente vai mais fundo no entendimento do Natal, mais ou menos como somos convidados a fazer também com o Evangelho.
não nos detendo no Evangelho ou nas passagens, nas lições que lemos do Evangelho apenas no aspecto histórico, apenas como a narrativa de um fato. Tudo que lá está no Evangelho, sejam as falas ou as lições de Jesus, como também qualquer acontecimento ou qualquer gesto, está profundamente revestido de um significado simbólico e espiritual. É isso que Emmanuel nos fala e mais do que isso, é isso que ele nos ensina com as suas mensagens, ajudando-nos a interpretar os ensinamentos de Jesus. Então, até mesmo os gestos, até mesmo os acontecimentos que nos pareçam mais singelos, têm uma significação profunda. É isso que Emmanuel nos ensinou e tantos outros trabalhadores dessa seara, seu Honório Onofre de Abreu, por exemplo, com um estudo minucioso ou aprofundado do Evangelho, ajudando-nos a ir para além dos véus da letra, identificando realmente o espírito que alimenta a nossa alma. E não é diferente com os acontecimentos em torno do Natal ou do nascimento de Jesus. Para além daqueles acontecimentos singelos que por si só nos trazem profundas lições de humildade, de singeleza, de simplicidade, de esperança, para além disso, há uma perspectiva para a qual podemos olhar para o Natal que nos interessa muito. Porque é uma perspectiva em que esse Natal agora vai ser enxergado não somente como acontecimento histórico, mas como algo a acontecer dentro de mim. E é aí que o estudo do Evangelho ganha realmente uma dimensão importante e fundamental para nós. Quando ele deixa de ser enxergado somente como algo que aconteceu lá fora, com outras pessoas há muito tempo, e passa a ser algo que acontece agora comigo no meu mundo interior. Aí o Evangelho de fato ganha vida na minha vida. E toda passagem do Evangelho assim pode ser lida. Pode ser lida numa perspectiva exterior, como um acontecimento relativo ao mundo, à humanidade de um modo em geral, mas pode ser lido pelo viés ou pela perspectiva do meu mundo interior. Nesse caso, por exemplo, os personagens que eu vejo no Evangelho são personagens que vivem em mim, inclusive o próprio Cristo, na figura do potencial crístico que todos nós trazemos e que um dia desenvolveremos. Um Simão Pedro estará em mim, na forma ainda da minha impaciência, do meu orgulho para com as outras pessoas. Um Saulo de Tarso ainda estará em mim, na forma da minha intolerância, da minha intransigência para com as outras pessoas. Um João evangelista, que era dos apóstolos o mais novo e o mais impetuoso, juntamente com seu irmão, Tiago Maior, também estará em mim, com o ímpeto da juventude, aquela força que muitas vezes ultrapassa um pouquinho, excede-se um pouquinho, como por exemplo, quando ele quis fazer com que caísse fogo sobre os samaritanos, que não os receberam. Era o ímpeto da juventude, enfim. Então aqueles personagens moram em mim, Madalena e todos os outros. Essa é a perspectiva que Humberto de Campos, Irmão X, vai nos trazer numa nova leitura do Natal. Por isso ele intitula a mensagem Natal Simbólico. E ele começa dizendo assim: a mensagem será aí a nossa condutora nessa noite. Que ele estava no mundo espiritual, num ambiente de harmonia, de paz, quando o benfeitor que lhes trazia a lição disse: cada espírito é um mundo no qual o Cristo deve nascer. Então agora, olhando para o Natal de Jesus no mundo, há 2000 anos, quando ele veio estar conosco, nós estaremos fazendo uma leitura do Natal dele em nós. Os acontecimentos que vemos acontecendo com ele, em torno dele, das pessoas que participaram daqueles primeiros anos, primeiros atos da sua tarefa, serão ressignificados e serão trazidos para o nosso mundo interior, assim como cada um dos personagens. Porque é esse o Natal que efetivamente importa. Sem esse Natal, os natais do mundo passarão um após o outro, como os anos novos virão um após o outro, sem uma efetiva renovação da alma. Como dirá Emmanuel, uma bonita mensagem sua, intitulada O Natal do Cristo, no livro Antologia Mediúnica do Natal,
Se Jesus não nascer e não crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Louvor do Natal, Emmanuel. Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura,
com que lhes fulgia as vitórias, alastravam-se, como rastros da morte, a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Levantaram-se, poderosos, em palácios fortificados, e faziam leis de baraço e cutelo para serem logo após esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais que te ofertaram esburacada manta por leitos simples. Ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou ao desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolheste vilarejos anônimos para a moldura de tua palavra sublime. Buscaste para companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhes favoreciam os voos do pensamento. E converteste com a multidão sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mãos fatigadas a quem te dirigiste na via pública. A história que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não te quis conhecer em pessoa ao lado de tua revelação, mas o povo te guardou a presença divina, e as personagens de tua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem da mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade que exemplificaste, para que surjam na terra, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria, com bênção de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: Salve Cristo! Os que aspiram a conquistar, desde agora, em si mesmos, a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Amigos queridos, neste pequeno vídeo queremos expressar a nossa gratidão. Gratidão a todos esses irmãos que vêm junto conosco, construindo esse sonho de amor, a Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier. Nós agradecemos grandemente porque foi feita uma escolha, e a escolha é a caridade como nossa grande amiga de caminhada. Então, leremos um poema de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, intitulado Quando Eu Não Te Tinha, expressando exatamente isso, a caridade como nossa inspiração nessa caminhada. Quando eu não te tinha, amava a natureza como um monge calmo a Cristo. Agora, amo a natureza como um monge calmo a Virgem Maria,
religiosamente ao meu modo, como dantes, mas de outra maneira, mais como vida e próxima. Vejo melhor os rios quando vou contigo, pelos campos, até a beira dos rios. Sentado a teu lado, reparando nas nuvens, reparo nelas melhor. Tu não me tiraste a natureza, tu mudaste a natureza. Trouxeste-me a natureza para o pé de mim. Por tu existires, vejo-a melhor, mas a mesma. Por tu me amares, amo-a do mesmo modo, mas mais. Por tu me escolheres para te ter e te amar, os meus olhos fitaram-na mais demoradamente, sobre todas as coisas. Não me arrependo do que fui outrora, porque ainda o sou. Natal. Diante do bolo iluminado, abraças feliz os entes amados que chegaram de longe. Ouves a música festiva que passa de leve, por moldura de harmonia, as telas da natureza. Entretanto, quando penetrares o templo da oração, reverenciando o Mestre que dizes amar, mentaliza o estábulo pobre. Ignoramos de que estrela estaria chegando o sublime renovador, mas todos sabemos em que ponto da terra começou ele o apostolado divino. Recorda as mãos fatigadas dos tratadores de animais, os dedos calosos dos homens do campo, o carinho das mulheres simples que lhe ofertaram as primeiras gotas do próprio leite e o sorriso ingênuo dos meninos descalços que lhe receberam do olhar a primeira nota de esperança. Lembra-te do Senhor, renunciando aos caminhos constelados de luz, para acolher-se junto dos corações humildes que o esperavam dentro da noite, e desce também da própria alegria para ajudar no vale dos que padecem. Contemplarás de alma surpresa a fila dos que se arrastam de olhos enceguecidos pela garoa das lágrimas, ladeando velhinhos que tossem ao desabrigo, a doentes e mutilados que suspiram pelo lençol de refúgio na terra seca. Surgem mães infelizes que te mostram filhinhos nus e crianças desajustadas para quem o pão farto nunca chegou. Trabalhadores cansados falam de abandono e jovens subnutridos se referem ao consolo da morte. Divide, porém, com eles o tesouro de teu conforto e de tua fé, e nos recintos de palha e sombra a que te acolhes encontrarás o Cristo no coração, transfigurando-te a vida ao mesmo tempo que nos escaninhos da própria mente escutarás de novo o cântico do Natal, como que repetido na pauta dos astros. Glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. Boa noite a todos. É com muita alegria que hoje a gente vem aqui, em nome do Grupo Assistencial Francisco Cândido Xavier, fazer um agradecimento, uma gratidão eterna a todos aqueles que sempre estiveram juntamente conosco em auxílio
às nossas campanhas, em especial ao nosso trabalho de Natal, aos trabalhadores da casa, a todos aqueles que sempre, jamais mediram esforços para nos acompanhar nesses trabalhos. Então, em nome do grupo, a nossa eterna gratidão. Como a Thelma disse, a gente fica muito feliz pelo trabalho. Esse ano, a exemplo dos outros natais que tivemos, né? Com uma semana foram 106 crianças apadrinhadas e muitas outras pessoas ainda procurando, né, para ajudar de alguma forma. No decorrer dessa semana a gente vai estar providenciando as entregas, a gente já está preparando, separando os presentes que estão chegando. E durante o ano, né, a gente sempre tem um trabalho que era mensal, sempre no terceiro domingo do mês, e com a pandemia foram suspensos esses trabalhos, e esse ano a gente não vai ter o trabalho lá no núcleo, né, no barracão, onde a gente começou em 2019. Gostaríamos também de agradecer à equipe, ao pessoal do núcleo, por ceder o espaço, né, para que a gente possa usar também, no mesmo espaço que é feito o fitoterápico, é feito a sopa em auxílio ao bairro, também estava sendo feito o trabalho com as crianças. E esse trabalho que a gente pretende retomar assim que passar este momento tão difícil para todos, né? Então, mas mesmo assim a gente conseguiu apadrinhar, vamos levar de casa em casa para não ter aglomeração, e a gente sabe o quanto foi, né, o esforço dos colaboradores, dos trabalhadores, de todos aqueles que todo ano esperam, né, já estão esperando por poder fazer essa contribuição. Então, graças a Deus, né, que com uma semana a gente conseguiu atingir a meta e estamos aqui felizes e aguardando, ansiosos. Todos, na verdade, né? Quando a gente consegue falar com o grupo, quando a gente consegue falar com as crianças, a gente percebe, né, a alegria deles de estarem aguardando, de estarem esperando esse momento que para nós sempre foi tido com muita alegria. Então, fica aqui para nós não só a gratidão, mas também um Feliz Natal a todos, né? E que esse Natal represente a todos o nascimento de esperança, o nascimento de fé, o nascimento de amor e, principalmente, né, levar para essas crianças não só o presente ou a lembrança, mas a esperança de bons dias, né? E a esperança de poder encontrar sempre boas pessoas. Obrigado a todos. De sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse
mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia, 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 Natal todo dia. Amados, amadas, uma boa noite. Que Jesus, esse nosso doce Raboni, nos abençoe e proteja hoje e sempre. Mais uma vez, a nossa casa assistencial Francisco Cândido Xavier, Casinha Belém e Casinha Ibaté, se reúnem para mais uma prece. Mais uma noite que passamos juntos, reunindo os nossos esforços, os nossos pensamentos e sentimentos em direção a esse Jesus, esse nosso doce Raboni, que nos cobre com suas bênçãos e que traz para cada um de nós aquilo que necessitamos, aquilo que desejamos, aquilo que pedimos com todo afinco em nosso coração. Alguns necessitados de paz, outros de cura, outros de soluções na vida profissional, enfim, cada um de nós, neste momento, nesse instante propiciado pelo Cristo amoroso, nós podemos reunir esses nossos pedidos, esses nossos anseios e também reunir a nossa gratidão tão importante por aquilo que já conseguimos e por aquilo que nós sentimos em nosso coração como força e como amparo para os nossos dias. Reunindo então todo esse conjunto de amorosidades, nós nos reunimos para enviar a Jesus, para pedir a Jesus que esse intercâmbio se faça. E se faça também com os nossos irmãos desencarnados, nós encarnados e os desencarnados juntos, nessa grande súplica, nessa grande manifestação de amor ao Cristo amado. Lembrando que essa prece, ela tem como proposta, primeiramente, a concretização do Evangelho no Lar. Esse momento que nos reunimos para rezar, para pedir, para agradecer, isso seria essa grande orientação que nos é trazida do Evangelho no Lar. Quer dizer, essas palavras de vida eterna do Cristo amado chegando até nós como referência para os nossos dias e instituindo esse momento de prece tão importante para a limpeza das nossas casas, para encaminhamento das nossas súplicas, para que todas as entidades que aqui estiverem recebam orientação e amparo, e para que nós também possamos ser encaminhados da melhor forma possível
por nossos protetores, principalmente pelo nosso anjo guardião, que guarda os nossos caminhos, representante de Deus em nossas vidas. Então, amado e amada, o outro propósito dessa prece é a fluidificação das águas, muito importante como um processo de tratamento nosso, de todos aqueles que convivem conosco e também dos nossos animaizinhos. Quem tem animais de estimação é muito importante fluidificar a água para que eles fiquem bem. Eles que são verdadeiros guardiões, não é verdade, amados, da nossa caminhada. E também a preparação para o tratamento, para o passo espiritual que ocorrerá no momento em que nós fizermos juntos essa prece que Jesus nos ensinou, quando nós estivermos bem conectados com a espiritualidade amiga, quando nós abrimos esse campo espiritual, o passe ocorrerá para todos nós, onde estivermos. E também preparando os nossos lençóis, os nossos desejos de saúde, para a sala de saúde, para a sala de cura que realizaremos na quarta-feira. Quando encaminhado pela casa, ou então quando você sentir muita necessidade de um tratamento de cura mais aprofundado. Basta apenas chamar pela espiritualidade na quarta-feira, pedindo para que eles nos visitem e nos ajudem, muitas vezes, nesse quadro de saúde que às vezes está com dificuldades ou com necessidade desse apoio. Vivemos um tempo em que saúde tem sido para a gente um grande desafio, né, amados? Então, nós convidamos todos a esse momento de prece, de súplica, de abertura desse campo espiritual, enfim, esse momento do Evangelho no Lar. Vamos juntos, então? Quem quiser e puder, vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, nosso doce Rabboni. Vamos pensar nesse anjo guardião que nos acompanha desde antes do nosso nascimento. Vamos pensar nos espíritos familiares e protetores que aqui estão, que em nosso lar está nesse momento, para que possam operar essa mágica reunião entre nós e o plano espiritual. E vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou quando aqui esteve, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, reino e glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Mãe Santíssima, Mãezinha amada, Maria Santíssima, pedimos nesse momento, Senhora, proteção e amparo, para que nós possamos atravessar os nossos dias cheios dessa luz, dessa proteção, saber desse olhar amoroso que nos conduz, saber dessa proteção divina que vem de Ti, Senhora, que nos acalenta e nos fortalece. Sê conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, caiu no capítulo 13, Amai os vossos inimigos.
A mensagem que caiu é de Santo Agostinho, Paris, 1862. Ele deixa essa mensagem à equipe de Allan Kardec, Santo Agostinho Espírito, né? Nós leremos um trecho. É dentro do item o duelo. Em certos casos, o duelo pode ser, sem dúvida, uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é incontestavelmente a prova de uma covardia moral, como suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as dificuldades da vida, e o duelista há de suportar as ofensas. Não disse o Cristo que há mais honradez e coragem em oferecer a face esquerda para aquele que bateu a face direita do que se vingar de uma injúria? Não disse ele a Pedro, no Jardim das Oliveiras: coloca a tua espada na bainha, pois aquele que pela espada mata, pela espada perecerá? Por essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo. Ele faz uma pergunta, na verdade, né? Por estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? De fato, meus filhos, que coragem é essa nascida de um temperamento violento, sanguinolento e colérico, rugindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza da alma daquele que com a mínima injúria a quer lavar com sangue? Mas que ele trema, pois sempre no fundo de sua consciência há uma voz que lhe brada: Caim, Caim, que fizeste com teu irmão? Precisei de sangue para salvar minha honra, diria ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: quiseste salvá-la diante dos homens, pelos poucos momentos que te restavam na vida na terra. E não pensaste em salvá-la perante Deus, pobre tolo. Quanto sangue não pediria o Cristo por todas as ofensas que recebeu? Não somente o feriste com espinhos e lança, não somente o pregaste na cruz infamante, mas ainda, no meio de sua agonia, teve que escutar as zombarias que lhes foram dirigidas. Que reparação, após tantos ultrajes, vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor de seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amados, vamos então ponderar nessas palavras deixadas a nós durante toda essa noite e finalizando agora com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar pelo conceito de que somos, na verdade, seres nesse planeta mendigos, paralíticos, como a palavra diz, paralíticos. Nós adentramos esse orbe, esse planeta, com membros paralisados, nem sempre nos órgãos físicos, às vezes sim. Nascemos cegos, nascemos sem as nossas pernas mexerem muito bem, nascemos com dificuldade na fala, ou simplesmente nascemos com dificuldades em órgãos espirituais. Temos dificuldade de amar, temos dificuldade de perdoar, não é mesmo? Carregamos em nossos corpos, porque temos os corpos físicos e temos os corpos espirituais, o perispírito e o espírito. Muitas vezes, amados, o nosso corpo físico aparentemente se encontra perfeito. Mas quantas pessoas não existem que carregam deficiências enormes? Por exemplo, um orgulho imenso, incapaz de perceber o outro. Quantas pessoas não existem que nós convivemos durante um longo período e vemos aquela dureza, aquele coração empedernido.
Quantas pessoas não existem que não enxergam além de uma situação imediata, incapazes de ampliar a visão e ver o que está além. Nós vimos durante a prece de hoje, por exemplo, na palestra do nosso amigo Arthur Valadares, mostrando quanto nós podemos trabalhar esses corpos espirituais com a caridade, com esses exemplos deixados pelo Cristo de maneira tão grandiosa. Jesus deixou para nós um acervo maravilhoso de como procedermos. É claro que sabemos o quão difícil é, mas nós podemos deixar de ser paralíticos no perispírito, paralíticos no amor. Nós podemos, através da caridade, no encontro com o outro, exercitar, aquecer, vitalizar os nossos corpos. E dessa maneira, amados, nós encontraremos saúde espiritual. E dessa maneira encontraremos saúde no corpo físico. Porque muitas vezes o adoençamento do corpo físico é uma denúncia, um sinal de que os nossos corpos perispirituais, espirituais, andam em desalinho, fora da grande lei de amor, colecionando uma série de cargas e dificuldades que gerarão doenças no nosso corpo físico. Nós já temos notícia das doenças psicossomáticas, nós já podemos olhar para as nossas dores e fazer verdadeiras leituras de onde foi que nós falhamos com essa grande lei amorosa de Deus, essa lei de amor. E nossos corpos então manifestarão. Mas todas as vezes que nós formos de encontro ao outro, tendo como regra geral o outro, a necessidade do outro, e tendo em nosso coração esse amor de Deus que ama a todos, e portanto podemos beber desse amor orientações para o melhor atender a necessidade do outro. Então, nós temos primeiramente, declaradamente à nossa frente, uma dor constatada, manifestada, expressa pelo outro e nos pedindo de alguma maneira essa ajuda. Porque muitas vezes, amados, a gente tenta ir em direção ao outro, levando aquilo que nós achamos que o outro precisa. E muitas vezes não é isso que ele precisa. Ele precisa de outra coisa. Então, existe uma arte nesse olhar, nessa radiografia do que o outro precisa. E geralmente, essa ponte amorosa com o outro resolve essas questões. Nós lemos, nós entendemos, nós ouvimos o que o outro precisa. E nessa hora, então, nós nos transformamos em verdadeiros celeiros de luz da espiritualidade maior para poder atender a necessidade do outro. Então, nós nos acendemos como uma lâmpada natalina em direção ao outro. Nós viramos verdadeira estrela de luz, da luz de Deus, para que o outro possa ser abastecido. Pense bem, então nós somos os primeiros a receber a cura verdadeira divina. Ela perpassa por nós. E assim, aos poucos, nós vamos melhorando essas nossas células, essas nossas células espirituais, esses nossos corpos perispirituais. E com certeza, depois de uma longa jornada, também seremos luz. Seremos expressão dessa luz divina em nós mesmos. 1, 2, 3 encarnações, muitas encarnações, e chegaremos a essa meta crística que nós sabemos que é o que é destinado para nós. Para nós é pedido essa evolução. Quanto tempo? Não sabemos. Mas isso nós podemos começar agora, já. Estamos aí
nos aproximando do Natal. E toda essa prece trata esse ponto. O Natal é um grande convite para nós caminharmos em direção a esse Cristo, entendendo esse Cristo como todos aqueles que estão à nossa volta, necessitados de amor. E aí, esse menino Jesus de luz nascerá em nós, para que nós possamos irmanarmos com a dor do outro. E essa troca, essa permuta amorosa, com certeza fará nascer essa esfera crística no planeta. O amor se fará concreto, verdadeiro, intenso. E como? Caminhando, olhando para o outro, abrindo mão do olhar para si só e permitindo caminhar em direção ao outro, oferecendo aquilo que o outro precisa, pede, manifesta, um pão, uma água, um remédio, um abraço, um estar juntinho para uma troca amorosa, carinhosa, de irmão para irmão, um caminhar junto, de verdade, com aqueles que temos enlaces mais profundos e de fato ouvir a necessidade amorosa uns dos outros. Amados, as maneiras são imensas de fazermos esse elo amoroso e principalmente não entrarmos em duelos, que é a mensagem do Evangelho para nós. O duelo é exatamente o oposto disso. O outro vem, me solicita algo, eu me tomo de orgulho, de vaidade, de estranhamento e passa um processo de conflito com o outro. Sendo que eu poderia compreender nessa luta, entre aspas, ou nessa manifestação negativa em direção a mim, como algo que me leva para campos de cobrança. Amados, ninguém cobra nada de ninguém sem motivo. Se existe uma cobrança, existe uma situação anterior de desalinho, de desequilíbrio. E se não foi nessa vida, foi em outra, mas existe. Então, não duelar. O primeiro passo é tentar compreender o que está se pondo à nossa frente. Por que essa cobrança chegou a mim nesse momento e dessa maneira e por essa pessoa? Às vezes vem através de pessoas muito queridas, muito próximas. Tiram o nosso chão. Mas, amados, cá entre nós, as nossas maiores dívidas e dores são causadas com pessoas muito próximas. Imagine o que é para um pai, para uma mãe, perceber um filho em profunda rebeldia. Machuca profundamente esse coração. Vemos infinitas vezes amantes, pessoas que passam um longo período em ato amoroso e de repente se transformam no maior inimigo um do outro. Dizemos maior inimigo porque conhece profundamente um ao outro, não é mesmo? Então, nós temos aí um elo difícil, um elo de fogo, correntes a nos reunir. Estamos acorrentados e profundamente acorrentados, porque o ódio, a mágoa, a dor, o rancor são elos muito difíceis de serem desfeitos. Por quê? Pede amor, profundo amor, perdão em alto grau. E essas situações são aquelas que nos levam a esse quadro que nós chamamos de quadros obsessivos, quer dizer, tornamo-nos cobradores de uma força muito grande uns dos outros. Mas ainda assim, é uma força amorosa, invertida, adulterada, mas é uma força amorosa. E se nós tivermos essa grandeza de perceber que estamos diante de um cobrador, pedir a Deus forças para poder compreender melhor essa situação e ver o que é possível transformar. Esses elos, eles podem ser rompidos com amor, com revisão de comportamento,
com novos caminhos em direção ao outro, ou seja, deixando de ser paralíticos, deixando de ser seres em mendicância e passando a ser seres que contam com o grande auxiliador nosso. Todo paralítico sempre terá ajuda se pedir ajuda. A espiritualidade maior com certeza virá ao nosso alcance, em nosso socorro, trazendo para nós muletas, aparatos vários para que nós possamos caminhar. E aí, tomados dessa grande energia amorosa que vem do alto, nós podemos nos apoderarmos dessa força maravilhosa divina e aí nos enchermos de luz e caminhar em direção aos nossos irmãos. Caridade. Eis o caminho. Amados, o Natal das épocas do ano é o que mais nos convida a essa revisão, porque o menino Jesus nasce novamente. Ele pode nascer sempre em nossos corações, nos enchendo dessa vida nova, desse desejo de mudança. E isso é tudo. Desejar mudar, arrepender-se. Se olharmos de verdade para isso, construiremos caminhos de paz e de amor. A nossa casa deseja com todo o nosso coração que cada um de nós, presentes nessa prece, possa se encher dessa energia maravilhosa do Natal e buscarmos a transformação, a caridade, como caminho de encontro com esse menino Deus, por onde andarmos, por Jesus, pelo Cristo, em cada pessoa, em cada situação, uma chance de revisão de como achar esse caminho de elo com o bom, com o belo e com o amoroso. Muita paz. Que Jesus, nosso doce e amoroso Mestre Jesus, nos conduza e que nossa Mãe Santíssima nos envolva e nos proteja para termos força para vencer a nós mesmos e as nossas dificuldades. Paz no coração de todos. Gratidão por cada dia passado juntos e por esse propósito de buscarmos juntos o Cristo. Que saiamos nessa caminhada vitoriosos no amor e na paz. Boa noite. Muita paz. Viver como Jesus viveu.
E ao chegar ao